Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2019, na lição dos adultos, onde a revista ela tem por tema Tempo, Bens e Talentos. Esse é o tema central da revista, onde nós estamos falando da mordomia cristã. A revista ela traz esse tema central aí, da mordomia cristã. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6 e as outras 5 lições anteriores, ou 5 vídeos anteriores, você encontra no canal EBD. Todas elas estão separadas ali ou agrupadas em playlist para facilitar a sua localização. Eu já quero aqui de antemão adiantar, antes que eu me esqueça, que os vídeos, algumas pessoas têm me comunicado que está meio robótico, né, o áudio. Isso acontece porque o meu notebook está com problema na placa de vídeo. Então eu estou gravando aqui e em algum momento minha voz vai ficar como se fosse uma voz robótica, distorcida. Mas enquanto eu não compro outro novo, a gente vai se virar com esse aí mesmo. Tá certo, meus queridos? Peço desculpa e a compreensão dos irmãos, né? O foco aqui, o conteúdo é você usar esses slides aí na sua igreja. Bom, e para lembrar você que é professor, você que é superintendente da escola bíblica, ou até mesmo você que é aluno, você pode estar fazendo uso desses slides na sua igreja. Se você gosta, né? Ou se você vai assistir essa videoaula a primeira vez, se você gostar da forma que é exposta esta lição, e você pode levar para a sua igreja. Abaixo do vídeo aí, ou na timeline do vídeo, tem um link, você clica, vai abrir a página de download, lá você clica e você faz o download em PowerPoint, leva para a sua igreja. Se tiver um data show, você pode usar um data show, senão você pode usar uma TV de LED, sei lá, sua TV, ou se na sua igreja assim tiver. Então você pode estar fazendo isso aí sim. É uma forma de você dar uma aula diferente, uma aula dinâmica, uma aula bem interativa. A gente tem feito esse uso aí dessa forma, dessa metodologia já há 3 anos e graças a Deus tem dado muitíssimo certo. Beleza? Então fica aí esse recado. Bom, e se você não é inscrito no canal, não se esqueça aí de se inscrever. Claro, se esse conteúdo, né, se esse vídeo for relevante para você. Senão não precisa se inscrever não, beleza? Mas se de uma certa forma você gostou, né, ou te ajudou aí em alguma coisa, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino de notificação para você ser notificado quando eu postar outro vídeo. E aos inscritos do meu canal, muito obrigado. Fico feliz por você estar comigo aqui sempre, toda semana. Às vezes o vídeo sai na quarta, às vezes na sexta, tem dia ou tem semana que já é no sábado, mas é a correria do dia a dia, a gente às vezes não tem tempo para fazer, mas faço com amor, com carinho, com todo prazer para os irmãos aí. Então meu abraço a todos vocês, que Deus continue abençoando. Então não se esqueça de deixar o seu joinha, seu like, seu gostei. E sem mais demora, nós vamos já para a aula. Lição de número 6, a mordomia da adoração. O texto áureo ele se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A verdade prática diz o seguinte: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. O objetivo geral desta lição é mostrar que Deus ele procura verdadeiros adoradores. E os objetivos específicos são 3. No primeiro ponto, nós vamos conceituar a palavra adoração. No segundo, explicar como adorar a Deus. E o terceiro tópico, né, que é o terceiro objetivo, e o último desta lição, é pontuar gestos e atitude na adoração. Leitura bíblica em classe se encontra em João 4, do 19 a 26, mas como de costume não irei fazer
a lição para nós ganhar tempo nesta aula. Então, o culto a Deus é o momento que ele se encontra com o seu povo. Ou seja, esse conceito ele tem fundamento tanto no Antigo Testamento e também ele é aprofundado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Aqui a verdadeira adoração a Deus, ela se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração ao Pai, ela está centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nesse sentido, não é ritualismo ou simbolismo que pauta a adoração, mas sim a pessoa de Jesus, porque Ele é o centro, Ele é tudo, ou seja, Ele é o nosso Salvador. A introdução diz o seguinte: no Antigo Testamento se pode ou se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. Então esses eram os locais onde se poderia oferecer o culto de adoração a Deus, no tabernáculo ou no templo. Mas no Novo Testamento, e de ponto de vista espiritual, Jesus ele aprofundou mais essa questão da adoração. Olha o que ele disse para a mulher para a mulher samaritana. Ele disse que os verdadeiros, que já tinha que a hora mas a hora vem e é agora, ou seja, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai ali em quê? Em espírito e em verdade. Nós iremos aprofundar mais um pouquinho essa questão aí no decorrer desta lição. Já estamos em aula, o tópico 1 fala sobre o que é adoração, e se você ainda não deixou aquele joinha, você pode pausar o vídeo aí e deixar o seu joinha agora ou no final, mas o importante é você não esquecer. Então, o que é adoração? A adoração ela vem do latim adoration, ou seja, no sentido etimológico da palavra, significa culto ou veneração, que se apresenta a uma divindade. Isso é o significado da adoração. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em três pessoas distintas na Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No subtópico 1, falando de adoração no Antigo Testamento. Bom, no Antigo Testamento a palavra hebraica, shachan, ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se ou prostrar diante de Deus. Ram é uma das palavras para traduzir aí adoração, que é curvar-se ou prostrar-se diante. E traz o sentido nós vimos aí. E no Novo Testamento, cada palavra adoração no Novo Testamento. No Novo Testamento, o verbo é proskuneo, ou seja, ele aparece 59 vezes e tem a ver com prostrar-se ou adorar ou prestar homenagem a alguém, venerar, ser reverenciado, beijar a mão. Essa palavra pronósquio ela traz o significado de o cão lamber a mão do seu dono. No original fala sobre isso aí. Então, Mateus 2, 2 e 11, mas eu só coloquei aqui uma parte, diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adorar. Que fala da visita dos magos lá no capítulo 2, versículo 2 de Mateus. Que os magos, os pastores, aqueles homens ali viram a Deus, viram o Senhor Jesus quando criança, o menino Jesus, e eles se prostraram, adoraram e ofereceram mirra, o que ele tinha ali para eles. E ainda falando do que é adoração, no subtópico 3 nós vamos ver ainda outras palavras que estão relativadas ou estão relativamente associadas à adoração, ou seja, outras palavras relativas à adoração. Bom, no Novo Testamento
a palavra grega latreia, ela emprega o sentido de serviço, de adoração no culto. E dessa palavra, da raiz dessa palavra, né, vem o termo idolatria, ou seja, adoração a ídolos, ou prática, né, que era uma das práticas condenada aí por Deus. Então, latreia, também tem a ver com idolatria a ídolos. E quando fala de ídolos aqui, adoração a ídolos, não é só uma imagem, mas tudo que ocupa o lugar, de Deus em seu coração. Isso também é idolatria. Beleza? Vamos avançar então, meus queridos. Bom, há também outra palavra que é liturgia, ou liturgia, que significava serviço prestado em favor do povo. Então refere-se ao quê? Isso se refere-se a de uma organização do culto, ou seja, a forma que você faz na sua igreja, aí, organiza o seu culto aí a Deus na igreja. Então refere-se à forma de organização do culto e em seu desenvolvimento. E para finalizar o tópico 1, para nós entrarmos no tópico 2, a síntese do tópico 1 é o seguinte: como base no Antigo e no Novo Testamento, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único e Criador. Então, essa adoração nós devemos prestar a Deus em espírito e em verdade. E no tópico 2, que nós vamos entrar agora, como adorar a Deus? Nós já vimos o que é adoração, mas como que nós o adoramos? No subtópico 1 diz que nós devemos fazer isso em espírito e em verdade. Bom, a mulher samaritana, ela ficou impressionada com que Jesus, com a fala de Jesus, e reconheceu que ele era profeta, ou reconheceu ele como profeta. Por quê? O Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar. E segundo, como se deve adorá-lo. Onde adorar a Deus e como se deve adorar a Deus. Então, essas duas colocações de Jesus aqui é muito importante. Como que eu devo adorar a Deus? De que forma eu devo adorar a Deus? E aonde? Será que em determinado local, geográfico? Bom, é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho. Espero que você consiga aí captar. Espero que Deus fale com você. Abra o seu coração, deixe o seu coração aberto. Esqueça a minha voz, esqueça tudo. Deixa a voz de Deus trabalhar no seu íntimo, no seu coração. Onde adorar a Deus? Isso é importante. Por quê? Para aquela mulher, era no Monte Samaria. Para a samaritana, era lá que deveria adorar a Deus. Ela disse também que para os judeus, era em Jerusalém. Ela disse: Senhor, nós, samaritanos, adoramos neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. A pergunta que fica, que não quer calar, e onde é que nós devemos adorar então? Bom, vamos lá. Jesus disse que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria no lugar geográfico, nem em Samaria, nem em Jerusalém. Não. Ele diz que isso seria feito em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E é essas pessoas que Deus procura, que o adorem em espírito e em verdade. Então, aí onde está o significado, a profundidade. Não é na igreja A, na igreja B, na igreja C simplesmente. Não é no lugar geográfico. É no teu espírito e em verdade. Você pode ser da igreja A, da igreja B, da igreja C. Mas a tua adoração tem que ser em espírito e em verdade. O teu louvor tem que ser em espírito e em verdade. O teu testemunho, a tua vida é em espírito e em verdade. E é assim que você adora a Deus. Então você pode adorar o Senhor na tua igreja, você pode adorar na sua casa, você pode adorar no seu trabalho, no seu colégio, na faculdade, aonde você estiver, você pode adorar a Deus. E o segundo ponto importante é a atitude do adorador, que Jesus estava ensinando para aquela mulher. Além de o adorador ele adorar em espírito, também deve ser em verdade. Tem que fazer em espírito, mas tem que ser em verdade, porque não é só em espírito que adora a Deus. Tem muita gente que é espiritual demais, mas não tem verdade. O grau de espiritualidade dele não é compatível ao grau de verdade. Então tem que ser em espírito e em verdade. E nenhum
nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus, de forma alguma. Então, a influência aí do chamado movimento gospel, as músicas, elas têm sido o quê? Usadas de forma a exaltar o artista ou o próprio cantor, não é verdade? Na sua revistinha, ligado no local de cantores aqui, está levitas. Mas eu entendo o seguinte, meu irmão, que tem coisas que dá para espiritualizar, outras não dá para espiritualizar. Levita, que era da tribo de Levi, já foi. Você não é da tribo de Levi. Então não existe brasileiros, né, que seja levita, a não ser que a pessoa... Aliás, só é levita quem é da tribo de Levi. Quem não é da tribo de Levi pode ser de Israel, pode ser de onde for. Ele não é levita se ele não faz parte da tribo de Levi. Então vamos parar com esse negócio de chamar os músicos, cantores de levitas, porque não tem nada a ver de levita. Não dá para espiritualizar. Tem coisas que dá, isso aí não dá. Então eu fico bravo com um monte de gente aí que fica chamando os músicos de levita e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, deixa esse comentário aí e vamos lá. Então, esse movimento gospel aí, as músicas não tem nada a ver com exaltar o Senhor, e sim o artista, o cantor, né? As estrelas. Tem músico aí que cobra absurdo para cantar. Eu sei que ninguém também vai cantar de graça. Ninguém vai sair do seu estádio para outro estádio gratuito. Mas é um absurdo quantos cantores pregar. Eu só prego se me der tantos milhões de reais. Irmãos, para com isso. Entendeu? Isso aí são os artistas, os cantores. Ainda bem que na minha igreja não tem esse negócio aí. Tem adoradores, né? Então nós somos adoradores de Cristo. E não estou dizendo aqui que você que é pregador, você que é cantor, você que é músico, e a minha igreja convida você, ou você é convidado para ir para uma igreja qualquer, seja ela onde for, que você vai de graça e voltar de graça. Uma coisa é certa, não existe almoço de graça não, meu irmão. Então dá honra a quem tem honra. O trabalhador é digno do seu salário. Então, se eu convido o irmão da igreja de outro estado para vir cantar ou para vir ministrar na minha igreja, obviamente que eu tenho que abençoar a vida do irmão. Mas não o irmão dizer, não, eu só vou ir se você me der 30 mil reais e pagar o hotel e não sei o que mais. Ô meu irmão, para com isso. Bom, multidões se ajuntaram em templos, estágio ou praça para assistir show gospel, onde a humildade e a contrição original da adoração. Então, nós vemos, por exemplo, carnaval gospel, não sei o que gospel, tudo gospel agora. Então, vamos avançar. Tópico 2. Como adorar a Deus, no subtópico nós falamos que é espírito e verdade, e no subtópico 2, com um culto racional. O culto racional significa simplesmente cultuar a Deus com razão de ser, ou seja, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Isso é um culto com um culto racional, com razão. Então, glorificai, pois, a Deus no vosso coração e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso culto tem que ser com razão de ser, né? Tem que ser motivado espiritualmente. Nós temos que estar voltado nossa mente, o nosso pensamento para o Senhor. A nossa adoração tem que ser assim. Então, o objetivo do culto racional é este aqui, ó, Romanos 12:12. Para que experimentais qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto não é lugar de pedir, é lugar de dar. É lugar de oferecer adoração a Deus. Claro que Ele é bom e misericordioso e Ele faz segundo o que lhe apraz. E para finalizar o tópico 2, a síntese diz o seguinte do tópico 2. Devemos adorar a Deus, primeiro, em espírito. Segundo, em verdade. Então, a partir de um culto racional, certo? E o tópico 3 e último tópico, gestos e atitude na adoração a Deus. Subtópico 1, ajoelhar-se e prostrar-se. Olha que interessante, Salomão, na inauguração do templo lá em Jerusalém, ele se pôs de joelho diante do povo para adorar a Deus. Isso é gesto de reverência profunda. Olha o que diz em 1 de Reis 8:54. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e súplica,
estando de joelho e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. E claro, só voltando um pouco aqui, falando da oração de joelho, essa adoração de joelho, ou uma oração de joelho, é uma forma de reverência. Isso não quer dizer que você não pode fazer uma oração de pé, né, ou uma oração deitada. De repente a pessoa está enferma, de repente a pessoa é impossibilitada de ficar de joelho. Então Deus, ele conhece o coração. O importante é a inclinação do seu coração. Agora, de joelho é melhor porque é uma reverência, né, uma forma de reverenciar o soberano. Jesus, ele prostrou-se diante do Pai em súplica. Por que é que eu não posso me prostrar? Não é verdade? Mateus diz isso aí, 26, 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E no subtópico 2, falando de gesto e atitude de adoração, louvar e cantar é a mesma coisa? Vamos ver aqui então. Bom, Davi, ele que introduziu o uso de instrumentos musicais no cântico coral e congregacional do culto a Deus. Então Davi foi o percussor aí, ele que introduziu os instrumentos de música, né, dentro da igreja. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus, ela também se expressa com cântico e hinos de caráter espiritual. Por que não? Glorificai a Deus no vosso coração, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então é interessante e fica gostoso de ouvir quando, por exemplo, uma banda louvando ao Senhor, um coral, coisa linda, né? E eu disse qual a diferença em cantar e louvar. Bom, louvar é mais profundo, né? Você tá ali se entregando a Deus. E cantar, às vezes, a gente está cantando só pela misericórdia, né? Mas devemos fazer isso com o coração voltado para Deus. E glorificar a Deus, falando do gesto de atitude de adoração, glorificar a Deus. Bom, ora, se nós somos templo do Espírito Santo, então isso significa que ele habita em nós. Simples assim. Não tem o que interpretar aqui. Então, Deus, ele não aceita nada menos que todo o nosso ser, ou seja, corpo e espírito. Nós devemos adorar a Deus com tudo que Deus nos deu, corpo, espírito, alma, sabe? Tudo que tem fôlego de vida, louve a Deus. Então nós devemos expressar Ele com o que nós temos, com o que Ele nos deu. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus, o glorifica. Olha que coisa maravilhosa. Confere Salmos 50, 23. Então, é um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. Isso é um privilégio que é para poucos. Claro que Deus quer que todos façam isso, né? Isso é um privilégio para todos, mas nem todos querem ter esse privilégio. Mas eu creio que você que está ouvindo aqui este vídeo, né, está me assistindo aqui, você é um desprivilegiado. Você pode glorificar a Deus por isso, porque você é um privilegiado. Você pode glorificar a Deus, você pode apresentar-nos diante dele a hora que você quiser. E para nós concluirmos e fecharmos aqui essa pré-aula, na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus, ele não vê apenas o gesto interior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Então, queremos, como Davi, ou melhor, oremos como Davi orou, né? Ele diz: Senhor, tu me sondas, me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Salmo 139, 1 e 2. Que coisa maravilhosa, né? Deus, ele sonda-nos, ele nos conhece, ele sabe nosso sentar e o nosso levantar. Meu querido, muito obrigado por você ter nos acompanhado, nos assistido até aqui. Que Deus possa abençoar. Se esse canal tem sido bênção para a sua vida, seja também bênção para a vida de outras pessoas, compartilhando assim esse conteúdo nas suas redes sociais, e não se esquecendo de deixar o seu joinha, o seu like e o seu gostei, certo? Que é para ajudar o canal. E quando você dá um joinha, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te avisa. Se você não dá um joinha, o YouTube entende que esse conteúdo não é relevante, então ele não vai te avisar. Por isso é importante você dar seu joinha. Pastor, o que é joinha? Você vai lá abaixo do vídeo aí, tem uma mãozinha. Mas
tipo um joia. Você vai lá com o mouse e clica no joinha para cima. Mas se não quiser clicar no joinha para cima, pode dar um joinha para baixo, um de joia também, não tem problema nenhum, tá certo? Faço esse trabalho com carinho, com amor e com simplicidade para poder auxiliar os irmãos. Mas se para outros não tem sido bênção, não tem problema nenhum. Oro pela minha vida que já está de bom tamanho. Deus abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.